Amém? E também, amado, abra sua Bíblia em Lucas 9, versículo 23 a 26. Dizia a todos, Lucas 9, 23, a partir do 23, dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Amém? Glória a Deus. Versículo 26, especificamente: porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Glória a Deus. Hoje é o nosso culto de ceia e mais um momento precioso para nós lembrarmos do sacrifício de Cristo, de quanto isso é valoroso para nós, de quanto é importante, de quanto foi importante o sacrifício de Cristo na cruz por nós. Fomos resgatados, fomos salvos. Você que já entregou sua vida para Jesus, você que já sentiu o Espírito Santo agindo na tua vida e te transformando e te libertando, curando o seu coração, restaurando a sua casa, como isso é precioso. E como é importante nós nos atentarmos a esses dois textos da palavra de Deus. Nós poderíamos, eu já preguei sobre esses textos, sobre a cruz, sobre renúncia, mas hoje o Espírito Santo tem tocado no meu coração, não hoje, mas essa semana, esses dias, para falar justamente sobre esse verso de Lucas 9, 26, que eu leio novamente aqui, que diz: porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Então nós não temos que nos envergonhar de Cristo, do sacrifício de Cristo, da obra de Cristo na nossa vida, por nada. Temos que dar o devido valor para tudo aquilo que o Senhor fez por nós. E eu peguei algumas notas de rodapé que eu queria ler para vocês sobre estas passagens. Na Bíblia Vida Nova, diz assim: o destino final das pessoas depende da realidade do discipulado, do fato de não se envergonhar de Cristo nessa vida. Não há possibilidade de separar Jesus de suas palavras eternas. Na Bíblia de NVI, eu peguei também uma nota de rodapé que eu gostei muito, que diz: quem se interessa por ajustar-se à sua geração adúltera e pecadora, e por agradar a ela, mais do que por seguir a Cristo e agradar a Ele, não terá parte no reino de Deus. E na Bíblia de Estudo Pentecostal, que diz assim, mais uma nota sobre esta passagem: é sentir vergonha ou constrangimento diante do mundo, ao identificar-se com os caminhos, valores e alvos que Jesus ensinou. É ter vergonha da sua palavra, vergonha de afirmar a sua inspiração divina, vergonha de viver à altura dela e de defendê-la. A tais pessoas Cristo rejeitará e condenará. Então, são textos que nós devemos dar uma importância muito grande, porque o Senhor está nos dizendo aqui que se nós nos envergonharmos dele, ele se envergonhará de nós, quando ele vier na sua glória, na do Pai e dos santos anjos. Então nós temos que nos atentar para isso. Amém, queridos? Também não confundir vergonha com timidez, né? Não estamos falando aqui sobre timidez, ser tímido. O tímido é um tipo de vergonha que, quando alguém lhe faz um elogio, né, ou quando recebe alguma honra, a pessoa fica corada, fica acanhada, ela fica tímida, certo? Porque recebeu um elogio, né? Quando lhe dizem: você é muito bonito, né? Adolescente, você faz um elogio, né? Ele fica corado, fica envergonhado. A Bíblia fala sobre Saul, o rei Saul, quando
começou a reinar, quando ele foi escolhido por Samuel, ele demonstrou timidez quando ele foi ser apresentado. Samuel queria apresentar ele para todo o povo, e ele se escondeu. Ficou lá no meio dos cavalos. Ele era alto, como se ele conseguisse se esconder. Ele era mais alto que todos. E ele foi se esconder, mas por timidez. Uma timidez, não porque ele estava com medo, não porque ele estava se envergonhando de Deus, mas porque ele era tímido. Porque logo depois, no início do seu reinado, na primeira oportunidade que ele teve de demonstrar coragem, ele demonstrou. Na primeira oportunidade que ele teve de defender o seu reino, de arriscar sua vida para demonstrar o seu amor a Deus, ele fez isso. Depois, infelizmente, Saul entrou em decadência, porque se orgulhou, porque começou a dar muito valor para ele mesmo e já não dava mais o devido valor a Deus. Mas no início ele era tímido, mas era corajoso, tinha coragem, não tinha medo de seguir a Deus, não se envergonhava de estar no caminho do Senhor. Amém? Sobre vergonha ainda, né? As pessoas, do que nós temos vergonha? As pessoas têm vergonha daquilo que é feio, não é verdade? Às vezes as pessoas têm vergonha de parecerem ridículas, né? Você já entrou na casa de alguém e viu lá no lugar onde elas põem fotos, uma foto feia dela? Não é verdade? Você já viu alguém com uma cara torta, fazendo uma careta, né, numa cena ridícula, ela não põe, ela vai pôr ali nas fotos de entrada da casa, na parede, nos portas-retratos, ela vai pôr as melhores fotos delas, não é verdade? Né? Ela não vai pôr uma foto porque ela tem vergonha, porque na verdade todo mundo quer sair bem na foto, né? Todo mundo quer estar bem na foto. Você tira a foto de alguém, a pessoa não gostou, ela fala, apaga essa foto aí, né? Não é assim? Os maridos, você tira a foto das suas esposas no celular hoje em dia, né? O que ela fala? Apaga essa foto, joga essa foto fora. Você apagou a foto? Você apagou aquela foto? Ela tem medo de que você vai usar aquela foto para alguma coisa. E às vezes quando você está tirando foto de alguém, né? Tira umas 10 fotos para ela escolher a melhor e apaga todas as outras. Porque as pessoas têm vergonha, não querem parecer feias, ridículas, não é verdade? Todo mundo quer estar bem na foto, não é? Isso. Então, nós temos vergonha daquilo que é feio, temos vergonha daquilo que para nós nos envergonha de alguma forma. Mas indo direto ao assunto, esses dias eu estava em Serra Negra e lá eu tive um sonho numa madrugada. Tive um sonho interessante. Um sonho, às vezes eu tenho um sonho que eu não me esqueço nunca mais do sonho. Tem sonhos que eu tive que eu nunca mais me esqueci, né? Uma ou duas vezes por ano, no máximo. Sonhos que eu entendo que de alguma forma Deus quer falar comigo. No dia em que eu fui batizado, nas águas, eu tive um sonho. Eu não me esqueço desse sonho, porque foi um sonho muito espiritual, muito claro, que falou com a minha vida, que naquele sonho Deus falava comigo, ou melhor, me dava sinais daquilo que Ele iria fazer na minha vida, a transformação que Ele iria operar na minha vida. E engraçado que tem a ver com timidez, de ser uma pessoa muito tímida, acanhada, e que Deus ia me transformar, e que ia me fazer um pregador do Evangelho. E quando eu fui batizado, eu não sonhava com nada disso, porque eu era muito tímido, muito envergonhado, muito acanhado, para as coisas sérias, né? Para fazer graça, não. Mas para as coisas sérias, era muito acanhado. E eu me lembro que eu tive um sonho e contei para um homem de Deus, e ele deu a interpretação do sonho para mim. Eu falei, é justamente isso, e o sonho se cumpriu, né? Há mais de
25 anos atrás. O sonho se cumpriu e tem se cumprido a cada dia. O que Deus tinha para fazer na minha vida. Então, há sonhos. Eu tive um sonho interessante. Eu sonhava lá em Serra Negra que eu estava num lugar e nesse lugar havia vários empresários. Haviam donos de confecção. Não sei se é porque eu trabalhei com confecção. Fiquem tranquilos. Não vou falar sobre a Santista. Mas eram empresários. Eram empreendedores. E eles estavam no lugar e eles sabiam que eu era uma pessoa de Deus. Não sei no sonho se sabiam se eu era pastor ou não, mas eles tinham vergonha. Eles precisavam de oração, eles queriam que eu orasse por eles, e alguns, até eu me lembro que no sonho, eles me tiravam e queriam estar em um lugar que as pessoas não vissem eles, para poderem pedir para mim: ora por mim, que eu estou precisando. Ora pela minha vida, que eu estou precisando de oração. Então eles queriam, de uma certa forma, se esconder, mas precisavam de oração. Estavam necessitados, a ponto de que um deles não conseguia um lugar reservado, e ele falou assim: olha, eu não me importo com mais nada, não me importo se tem gente olhando ou não, por favor, ore pela minha vida. E eu começava a orar por ele e o sonho acabava. O sonho acabou, eu acordei naquela madrugada, voltei a dormir e sonhei de novo, o mesmo sonho. Isso nunca aconteceu comigo. E eu tive um mesmo sonho, diferente, mas o mesmo sonho. Estava de novo no mesmo lugar, em outro lugar, com empresários novamente, empreendedores, pessoas que estavam ali numa reunião, num congresso, e elas precisavam de oração, precisavam de intercessão, elas estavam aflitas, e sentavam comigo e começavam a falar e queriam que orasse, e num determinado momento um deles falou: olha, ora por mim agora, não quero. Primeiro, como ele via que não conseguia um lugar separado, para que eu pudesse conversar com ele, porque era ele que queria, não eu estava tranquilo. Aí ele falava: por favor, ora por mim, eu estou precisando de oração. Eu preciso que você ore pela minha vida. E eu começava a orar de novo e o sonho acabava. E eu não esqueci mais do sonho. E eu entendi que Deus me falando, as pessoas estão precisando que nós oremos por ela, que nós venhamos anunciar o Evangelho para elas. Isso ficou muito claro para mim. Há uma urgência de que o Evangelho seja anunciado. As pessoas estão precisando, elas não têm coragem de dizer, mas elas estão necessitadas de oração. Elas estão necessitadas de Jesus, mas elas não falam. Elas têm vergonha. Estão tímidas em dizer que precisam de Jesus, que estão aflitas, que estão com algum problema. Eu até no sonho, depois eu fiquei pensando, será que porque da crise econômica, empreendedor, empresário, com toda essa crise econômica que nós estamos vivendo, eles estão passando aperto também. Mas no sonho não aconteceu isso, mas pensei nisso. Mas ficou muito claro para mim que havia ali uma situação, mas também ficou claro para mim, no sonho, mesmo eu não tendo vergonha, de que o Evangelho muitas vezes não é anunciado, porque também nós temos vergonha de anunciar o Evangelho. Porque nós também, de alguma forma, acabamos não falando de Cristo para as pessoas. Não indicando para elas o caminho. E elas deixam de ouvir a mensagem do Evangelho. Apesar disso, isso ficou muito claro. Aí no dia seguinte, eu fui num açougue, aliás, eu fui num mercado de Serra Negra, onde eu costumo ir sempre. Lá tem um açougue muito bom, e a carne de lá estava muito barata. Eu não me esqueço disso. Eu devia ter comprado carne lá congelada e trazido para Santos. É só um parênteses, esquece, tá bom? Mas, se você for para Serra Negra, a carne lá está barata, viu? Só um detalhe, tá bom? Os irmãos que gostam de oferta, peguem isso. Mas eu estava lá na fila do açougue, certo? E isso não é sonho agora, isso é literal.
Eu estava ali no mercado, na fila, e a fila do açougue estava muito, muito grande. Havia ali, acho que umas 10 pessoas na minha frente. E um senhor, uma pessoa na minha frente, um homem distinto, começou a conversar, né? Começa a comentou assim da fila que estava grande. E eu falei, a fila está grande, né? Mas graças a Deus nós estamos aqui com saúde, podemos ficar na fila, já para cortar qualquer comentário, né? Aquelas reclamações, aquelas murmurações, e eu fiquei ali e começamos a conversar. E eu comecei a saber da vida dele. Uma pessoa simples, e que fomos conversando, e eu fiquei sabendo o que ele faz, eu pergunto o que o senhor faz, o senhor mora aqui há quanto tempo, o senhor é de onde? Então eu sei qual é a cidade que ele nasceu, sei que ele tem filho, sei um monte de coisa. Fui me informando, justamente para poder estar conversando. Só que quando chegou ali, eu acabei não falando nada de Jesus para ele, aquilo me incomodou. E ele chegou na hora em que ele foi atendido muito rápido, se despediu de mim e saiu. E eu fui atendido e eu fiquei ali, eu falei, por que eu não falei de Jesus para esse homem? Por que eu não falei algo de Cristo para ele? E eu pensava no sonho, né, que eu tive. E se eu não encontrar mais ele? Ele estava aqui, a gente conversou, não foi simplesmente um contato. Nós conversamos aqui quase 10 minutos. Deu para mim saber muita coisa da vida dele. O que custava eu ter dito algo de Cristo para ele, eu ter falado para ele ir para a igreja, eu perguntado se ele ia para uma igreja, né? E aquilo me incomodou, e ele saiu, e eu fiquei ali mais uns 5 minutos, e ele foi para o caixa. E eu acabei saindo depois, passei no caixa, e quando eu estou no estacionamento indo embora, ele passa do meu lado aqui. E quando ele passou do meu lado, eu falei, opa, esse homem já era para ter ido embora há muito tempo. Eu falei, eu não vou deixar passar essa oportunidade. E eu chamei ele pelo nome, e falei, senhor, aí ele falou, tudo bem, é o seguinte, eu preciso falar uma coisa para o senhor. Aí eu falei, agora eu não quero nem saber. Eu falei, é o seguinte, a gente conversou tanto tempo, e eu acabei não dizendo para o senhor que eu sou cristão. E Deus tocou no meu coração para lhe dizer algo. Deus falou para mim, para o senhor procurar uma igreja aqui em Serra Negra. O senhor vai em alguma igreja? Não, eu já fui uma vez aqui com meu irmão, que ele frequenta uma igreja evangélica. O senhor gostou da igreja? Gostei. O senhor precisa voltar para essa igreja. O senhor precisa buscar Cristo. Deus tem algo para fazer na sua vida. E o senhor não pode ficar nessa cidade sem... Porque eu já sabia que ele estava lá, estava separado. Sabia já de um monte de coisa. E ele ficou olhando para mim, e eu falei, Deus tocou no meu coração para mim falar isso para o senhor. O senhor tem que procurar uma igreja. Eu vou embora, mas o senhor fica aqui. E o senhor vai buscar uma igreja. Vai para essa igreja do seu irmão. Senta lá, vai ouvir a palavra. Deixa Deus fazer o que ele tem para fazer na sua vida. Ele ficou feliz. Ele me agradeceu, falou que ia procurar uma igreja, e eu falei para ele, quando o senhor vier para Santos, o senhor procura a Igreja Cristã da Família no canal 5, e pode ir lá. Aí eu falei para ele, porque eu sou pastor dessa igreja, pode ir lá que o senhor vai ser bem recebido. Amém? Eu falei, temos que pregar o Evangelho, temos que anunciar Cristo para as pessoas, e Deus estava me falando isso, e não temos que ter vergonha de Jesus. Amém, queridos? Não temos que ter vergonha do que as pessoas vão pensar. O que elas vão dizer? Não temos que pensar nisso. As pessoas estão precisando. Há uma sede no mundo por Cristo, mesmo que as pessoas não digam. Todo mundo tem problema. Todo mundo passa aflição. Todo mundo tem situações na sua vida que só Jesus vai resolver. Todo mundo. Ninguém está livre disso. Ninguém. E nós somos os mensageiros de Deus. Nós temos a palavra de Deus. O Senhor já entrou nas nossas vidas. Nós já entendemos o significado da cruz de Cristo, o valor que isso tem e como pode transformar a vida de alguém. Amém? Glória a Deus. Deus é bom. Por isso, os dois textos de Marcos e Lucas mostram Jesus fazendo uma advertência muito séria, que envolve a nossa entrada ou não no reino de Deus. Isso é sério, né?
E depois Paulo faz uma afirmação tremenda sobre esse assunto em Romanos 1,16, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. E hoje, quando eu peguei esse versículo, eu fiquei pensando, na hora, o Senhor falou comigo, falou, olha, esse texto está em Romanos 1,16. E como na palavra de Deus nada está lá sem algum significado, eu entendi, bom, Paulo escreve aos romanos, e cita os judeus e os gregos. Essa carta ele escreveu em Corinto para os romanos. Carta para eles. E cita para o judeu e cita o grego. Povos importantes, os 3 povos mais importantes no tempo de Paulo. Os romanos, os judeus e os gregos. Primeiro, Roma era o centro do poder no tempo de Paulo. Ser romano era sinônimo de status e privilégio. Era a nação que mandava. Era a nação que subjugava todos os povos. Um dos maiores reinos que existiu na história. Roma era sinônimo de força e de poder. Um exército tremendo. O judeu era o povo escolhido de Deus. Era onde estava a lei, onde estava o templo. Era o povo que deveria ser o povo que mais conhecia a Deus, e era, na verdade, o povo que mais conhecia a Deus. Era o povo que tinha mais proximidade de Deus, onde Deus operou tantos sinais, tantos milagres, onde estavam as promessas de Deus. E os gregos eram um povo, naquele tempo, mais sábio, o povo mais culto, o povo mais inteligente, conhecedores da ciência, da matemática, da filosofia, grandes pensadores. Se você entrar na internet, você vai ver sobre os sábios gregos, o que eles desenvolveram sobre legislação, sobre as leis, sobre formas de governo. Eles pararam para pensar sobre tudo isso. Então, um povo muito culto. E por isso Paulo escreve para esses 3 povos, dizendo que ele não se envergonhava do Evangelho de Cristo. Não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. E Paulo mais uma vez vai escrever aos Coríntios, que era o povo grego. 1 Coríntios 1,18, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Amém? É a palavra de Cristo, é o poder de Deus. Nos 2 textos que nós lemos, em Marcos 8 e em Lucas 9, Paulo começa dizendo, e chamando a si a multidão, com os seus discípulos, disse-lhes, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome a sua cruz, e siga-me. Paulo estava dizendo, para os 3 povos principais aqui, mais importantes, relevantes da sua época, os romanos, os judeus e os gregos. Os 3 povos que ridicularizavam o Evangelho, que não criam em Jesus, a cruz era loucura para eles, a cruz era sinônimo de fraqueza, o seu líder, Jesus, morreu na cruz, foi humilhado, literalmente nu, né? Nós temos assim a imagem de Jesus na cruz, com um paninho ali, mas aquilo é porque quando mostram a figura de Cristo na cruz, ou põem a imagem dele na cruz, não colocam ele nu, mas literalmente Jesus foi crucificado nu. Uma tremenda humilhação. Foi envergonhado. Então, para eles, aquilo era loucura. O quê? Crer nesse Jesus que está na cruz. Crer no Jesus que foi crucificado. Crer no Jesus que não teve reação nenhuma na cruz. Para eles era loucura isso. Esse evangelho é loucura. Isso que vocês creem. E a cruz, para o romano, a cruz era o lugar de desonra maior, de total humilhação. Por isso que diz lá em Filipenses 2 que Jesus foi obediente até a morte, e morte de
cruz. Por quê? Porque no tempo em que Jesus foi crucificado, a pior morte que existia era a morte de cruz. A pior sentença que poderia haver para um homem, a morte mais sofrível, mais terrível. Era melhor ser decapitado, era melhor morrer queimado, porque morria mais rápido, também era doloroso, mas a morte de cruz, ela era terrível, era a morte mais dolorosa, porque a pessoa demorava muito tempo para morrer. Ela ficava ali agonizando na cruz, sentindo toda a dor, e depois de algumas horas, no caso, quando Jesus foi crucificado, os judeus, como estava chegando à tarde, já ia anoitecer, e já ia começar o sábado, e o dia para o judeu começa, o dia termina ao pôr do sol, então eles falaram, olha, está demorando para morrer, vai lá e enfiar uma lança em Cristo, para que ele morresse logo. Porque ele estava demorando, mas ficou horas ali, agonizando. Era uma morte ruim. Tanto que a lei romana proibia que um romano morresse crucificado. Então era um privilégio para o romano. Se o romano fosse condenado a algum crime de morte, ele podia ficar tranquilo que de cruz ele não ia morrer. Porque para o romano era uma humilhação muito grande. Então todo romano não morria crucificado. Já os romanos pensando em si mesmos e sabendo do que se tratava. Então, para eles, um Cristo crucificado, um Jesus na cruz, era algo muito humilhante. A palavra de Deus nos mostra que muitos criam em Jesus naquele tempo, mas tinham medo do que iriam perder. Naquele tempo eles já pensavam nisso. O que eu vou perder? João 12:37 diz assim: e ainda que tinha feito tantos sinais diante deles, Jesus tinha feito muitos sinais diante dos judeus, dos fariseus, diante dos homens, não criam nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer. Então Isaías disse outra vez: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos, e compreendam no coração, e se convertam, e eu os cure. Isaías disse isto quando viu a sua glória e falou dele. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele. Muitos dos principais no tempo de Cristo creram nele, acreditaram nele. Porém, olha o que a palavra de Deus nos diz: mas não o confessavam. Ou seja, não entregavam sua vida para Jesus, não o confessavam como Senhor e Salvador das suas vidas, não reconheciam que ele era o Cristo, não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então, eles criam, falam: esse é o Cristo, mas não vou segui-lo, não vale a pena, eu vou ficar com vergonha. O que as pessoas vão dizer de mim? O que as pessoas vão pensar de mim agora que vou ser cristão? O que elas vão pensar de mim agora que eu estou acreditando num homem que fala sobre perdão, sobre dar outra face? O que vão pensar de mim se eu aceitar Jesus? Por isso Paulo dizia: não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque o Evangelho era vergonha para esses povos, porque o Evangelho fala sobre humildade, sobre pedir perdão, sobre perdoar os pecados dos outros, para que eu receba perdão dos meus pecados. Fala sobre submissão, fala sobre obediência. O Evangelho fala sobre honra. O Evangelho fala que os mentirosos, os impuros, entenda-se, pecados de impureza sexual, ficarão fora do reino de Deus. Apocalipse 21:8. Fala sobre tribulação, que nós vamos passar tribulação. Fala que nós vamos passar perseguição. Aí você começa: vale a pena seguir esse Evangelho? Só tem coisa ruim, hein? Calma, né? Fala sobre tribulação, sobre sofrer perseguição, ser ridicularizado. Quem aqui nunca foi ridicularizado por ser cristão? Jesus foi ridicularizado. E Jesus disse que aquilo que foi ridicularizado na cruz, foi ridicularizado diante de Herodes, diante de Pilatos. Os soldados que o prenderam
Pegavam ele, ponham nele um lençol de púrpura, cobriam o seu rosto, batiam no seu rosto sem ele ver, e davam risada e falavam: ei, profetiza quem te bateu. Zombaram de Jesus, cuspiram nele, puseram uma cruz de espinho na sua cabeça e falaram: está aqui a sua cruz, Rei dos Reis, né? Você não é o rei? Ó, essa é a sua cruz, essa é a sua coroa, uma coroa de espinhos. Puseram na sua cabeça uma coroa para zombar de tudo aquilo que ele dizia, para ridicularizar, e Jesus não teve reação. E aí, para estes, fica difícil crer nesse Cristo. Fica difícil crer nesse homem. Para quem é poderoso, os povos poderosos que viam as coisas de formas diferentes, com poder, autoridade, com força, com espada, não queriam um rei assim. Queriam um rei que os comandasse para uma guerra, não um rei que fosse dessa forma. Então eles tinham vergonha. Jesus foi ridicularizado, nós somos ridicularizados. Eu fui ridicularizado no meu trabalho, eu fui ridicularizado na escola, na faculdade, fui ridicularizado por ser cristão. Fui ridicularizado na faculdade pelos meus amigos. Porque quando eles começavam a conversar, aí eu falei: peraí, você é crente? E como é que é o seu namoro? Como é que é o seu namoro? Escuta, no seu namoro não tem sexo? Falou: não. Ah, você está brincando comigo. Sabe, queridos, sexo para o cristão tem um nome: casamento. Amém? Casamento. Posso ouvir um amém mais alto? Amém. Sexo para o cristão é casamento. Os filhos querem ouvir isso dos seus pais. Os filhos querem ver os seus pais dizerem para eles: filho, sexo, meu filho, é casamento, filho. Sexo é coisa séria, não é brincadeira. Sexo fora do casamento é fornicação. Apocalipse 21:8 diz que os fornicários não entrarão no reino de Deus. Então não brinca com isso. Então eles gozavam. Sexo, você está brincando comigo. Ridicularizavam, falavam besteira, falavam cada besteira, falavam muita bobagem. É o seguinte, amigo, se você não fizer sexo com a tua namorada antes de casar, alguém vai fazer. Coisas absurdas. Falavam um monte de besteira: alguém vai aproveitar, você é bobo. Falavam um monte de coisa, me chamando de bobo. Ridicularizavam no meu trabalho. É assim, ou não é? Não acontece isso com vocês? Com jovens? Não tentam te ridicularizar? Ou tentar mostrar para você que ser cristão é ser ridículo? Não é verdade? Não é isso? Eles estão lá atrás fazendo assim para mim. Amém. Querem que você se envergonhe de Cristo. Mas o Evangelho é poder de Deus, amém? Eu vou chegar lá. Poder de Deus para transformar uma vida. Poder de Deus, irmãos. É isso que Paulo estava dizendo. Então, ser ridicularizado, ser chamado de retrógrado, homofóbico, preconceituoso, mesmo você não sendo, só pelo fato de você dizer o que a Bíblia diz sobre alguns assuntos, você é criticado, você é enquadrado. Então, os formadores de opinião tentam, de alguma forma, dizer que aquilo que a Bíblia diz é errado, e que quem crê no que está escrito na Bíblia sobre homossexualismo, lesbianismo e sexo fora do casamento é uma pessoa retrógrada, é uma pessoa atrasada, é uma pessoa homofóbica. Isso é o que o mundo tenta fazer com o Evangelho de Cristo. E isso é o que vai ser, e não vai mudar. Amém? É isso mesmo. Vamos continuar. As pessoas querem Jesus, mas não querem a sua palavra, os seus ensinamentos. Como se fosse possível separar Jesus dos seus ensinamentos. Jesus diz assim, cheio demais, eu vou dizer que eu nunca tinha parado para pensar nisso, quando Jesus diz assim, que quem se envergonhar de mim, e eu nunca tinha prestado, a gente às vezes não presta atenção, você lê tantas vezes, não presta. Jesus fala, quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, eu o envergonharei
quando eu voltar na minha glória. Ou seja, Jesus vai voltar na glória. Ele pode ter sido crucificado, mas ele vai voltar com muito poder. Com muito poder, com muita autoridade. Na minha glória, na do Pai e dos santos anjos. Ou seja, até Jesus está dizendo, vocês não respeitam nem os santos anjos que estão ao redor de vocês, quando vocês fazem isso. Eles levam a sério a minha palavra. Mas fica tranquilo, não vou falar de nada de anjo agora. Nem depois também, porque não tenho muito o que dizer. Então, mais queridos, eu achei, então como se fosse possível, mas vocês já perceberam que as pessoas tentam criar um evangelho para si mesma, né? Pessoas, não, eu tenho Jesus comigo, mas só Jesus, os ensinamentos dele eu não quero, só quero Jesus. Mas os ensinamentos não, meu amigo, é Jesus e os seus ensinamentos, é Jesus e as suas palavras, as duas coisas juntas, não tem como separar elas. Se você não tinha ouvido isso antes, está ouvindo hoje. Se você já ouviu, reforçou. Amém, querido? Não podemos viver o evangelho meia boca, né? Ali em São Paulo, a gente usava esse termo. Aqui em Santos não se fala muito. Eu me lembro que quando eu falava, a turma não dizia que não dizia. Mas lá em São Paulo, quando alguma coisa é de má qualidade, você fala, isso é meia boca. Essa comida tá boa? Está meia boca, né? É uma forma de dizer, está mais ou menos, não está de muito boa qualidade. O serviço que o fulano fez está bem? Está bom? Ah, está meia boca, viu? Meia boca. Certo? Não sei quem inventou isso, mas não podemos viver um evangelho meia boca, de má qualidade. Só aquilo que nos interessa. E abrindo aqui uns parênteses, né? Ou um parênteses, só para falar com os homens. Homens, pais, cutuca o seu pai, cutuca com todo amor o seu marido, assim, né? Cutuca com amor, pronto, chega. Amados, eu falo isso com amor para vocês. Chega de viver um evangelho meia boca. A tua família está esperando a sua reação contra o pecado. A sua família está esperando a sua reação contra as coisas erradas. Agora, todo mundo presta atenção aqui. Porque é muito ruim a gente estar falando com as pessoas e alguém está olhando para ela. Não faça isso. Deixa todo mundo agora desfrutar da palavra de Deus. Amém? Deixa todo mundo desfrutar e receber o que Deus tem. E eu costumo sempre entender que a palavra de Deus é para a minha vida. Né? É para a minha vida, não é para outro. Não é para quem não estava aqui, ou para quem não está do meu... É para mim a palavra de Deus. Então receba, para a sua vida agora. Glória a Jesus. Então, abrindo parênteses aqui para os homens. Amém? Como eu falei. Então, pais, chega de viver no evangelho meia boca. A tua família está esperando a sua reação contra o pecado, a sua reação contra as coisas erradas. Josué, em sua geração, deu exemplo que todo homem deveria copiar. Josué 24:15 diz assim: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Isso tem que ser o discurso do homem de Deus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e meu lar, eu e a minha família, eu e a minha esposa, eu e os meus filhos, vamos servir a Deus. Para e pensa, meu irmão. Não se envergonhe do Evangelho de Cristo. Não se envergonhe. Porque a exortação dele é séria para nós. Deixa eu só fazer um negócio aqui na configuração para a bateria. Glória a Deus. Vocês lembram dessa estatística? 24 de maio de 2015. Naquele dia que eu preguei, posso falar, Felipe?
O dia que eu preguei aqui, dia 24 de maio de 2015. Vocês vieram a primeira vez na igreja aqui com o Marcucci? Vocês lembram? Posso contar? Eles entraram aqui, eu falei sobre essa estatística, sobre os pais. Eu fiz uma pregação sobre os pais aqui, e o Felipe e a Vanessa estavam para se separar. E Deus naquele dia tocou no coração deles, e eles falaram, não vamos nos separar mais. Passou 2 anos, eles estão aqui. Glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas por isso? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Foi uma pregação para os pais naquele dia. Toda a glória para o Senhor. Uma pregação para a família. E eu dei uma ênfase para os pais. E eles vieram a convite aqui do Marcucci, que sabiamente convidou eles num momento de crise. E eles as lutas não acabaram, né? Os problemas vieram. Mas estão aqui hoje, de novo. Estão aqui na igreja, estão casados, estão juntos. Deus é bom. E eu falei sobre estatística dizendo assim, quando uma criança assume um compromisso com a igreja, 2% da família se envolve juntamente com ela. Quando uma mulher, mãe, assume um compromisso com a igreja, 17% da família se envolve juntamente com ela. Porém, quando o homem, pai, assume um compromisso com a igreja, 93% da família se envolve juntamente com ele. Amém? Então, homens, vocês, assumindo uma posição correta, bênção para a tua casa, bênção para o seu lar. Você quer ver os seus filhos nos caminhos de Deus? Toma uma atitude. Vocês, de seguirem a Cristo, de andarem conforme o Evangelho. Teus filhos e tua esposa esperam que você ore por eles, que você ore por sua casa. Eu digo sem medo de errar, que mais da metade dos problemas de um lar, de dentro de uma casa, se resolvem quando o homem toma uma postura de seguir a Cristo. Amém? Quando o homem toma uma postura, quando o homem da casa, irmãos, mais da metade dos problemas começam a se resolver. Glória a Deus pelas guerreiras, pelas mulheres que perseveram e continuem, pelas mulheres que vêm em oração, oram pelos seus filhos, oram pela sua casa, aleluia! Mas a luta delas é maior. Porque Deus deu autoridade para o homem, para ser o cabeça do lar, para ser o sacerdote do lar. E quando o homem busca... Irmãos, eu tenho experiências de orar em casa, junto com a minha esposa, e ter demônio que só saiu de casa quando eu repreendi ele. Deus deu visão para Sandra. Demônio ali, insistindo ali, aí quando eu abri a boca, eu falei, sai daqui em nome de Jesus, ele sai rapidinho. Por quê? Porque Deus colocou uma autoridade na vida do homem. Amém? Não que não vai sair quando a mulher repreender, vai sair. Mas ele vai ficar lá olhando, talvez, sei lá o que passa na cabeça do capeta. Teu marido não toma uma postura, eu vou ficar aqui. Não é? Que você receba essa palavra na tua vida, meu irmão, minha irmã. Deus quer fazer algo novo na sua casa, aleluia. Metade dos problemas somem quando o homem da casa começa a agir como homem de Deus, como homem de Deus que ora, que ouve, que aconselha, que abraça, que chora com a família, que é exemplo, amém? Que não é safado, que não é sem vergonha, que não reclama de vir à igreja, que trata bem a esposa, aleluia. Irmãos, eu ia falar sobre santidade, vou avançar aqui. Glória a Deus. Por isso Paulo fala em Romanos 1,16, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. É o poder de Deus, irmãos. Você não tem que se envergonhar, porque no Evangelho há poder. Evangelho, Jesus e o seu Evangelho, a sua palavra. Há poder de Deus. Há poder, transformação de vida, transformação de caráter. Eu poderia citar aqui um monte de gente que foi transformada pelo poder do Senhor. Foi liberto. Mulherengo, sem vergonha, drogado, briguento, que dava mau testemunho, que fazia negócio errado. Tudo que Deus transformou, aleluia. Pessoas que tiveram
prejuízo para o mundo para seguir a Cristo. E estão seguindo, estão sendo abençoadas, estão com a sua casa abençoada, estão vendo os seus filhos crescerem na presença de Deus. Isso é poder de Deus. Isso é poder de Deus. Eu fui orar, fui visitar a Nildete no dia 7 de julho, né? Nossa irmã Nildete passou por uma cirurgia bem delicada, bem agressiva, quase morreu no hospital. E eu fui visitá-la no dia 7 de junho, ela disse que lembra que eu fui lá. Oramos com ela, eu e o Luiz, o seu esposo, fui com ele. Dia 7, estava lá, antes de eu viajar. Uma sexta-feira. Cheguei lá na Santa Casa, estava ali no corredor, aí eu vi uma senhora que já frequentou essa igreja. Aliás, o filho dela acho que não está aqui hoje. Nosso irmão, Alexandre Cristóvão, não veio hoje. O Alexandre Cristóvão é o irmão que faz os bombons, faz chocolate, confeiteiro. Ele não veio hoje. Então, o Alexandre, casado, também tem filhos. O pai dele estava na mesma UTI da Nildete. A Nildete na cama 25, a primeira cama de entrada. E ele na cama 31, lá no fundo. E dentro da UTI você não pode andar. Eles deixam você ir na UTI, na cama da pessoa que você vai visitar. Eles não permitem que você fique andando. E eu estava orando pela Nildete, junto com o Luiz, naquele momento. A mãe do Alexandre, que me encontrou ali na entrada, ali no momento de visita, a gente ficava esperando ali na UTI, ali no corredor da Santa Casa. Ela falou: ai, que bom que o senhor está aqui, pastor, né? Olha, meu marido está aí dentro. Eu falei: então eu vou orar pelo seu marido. Eu falei: ai, que bênção, que bom, agradeceu, né? Aliás, marido não, ex-marido, eles estão separados. Então ela entrou, e ela me disse assim: os médicos já estão dizendo que já estão quase que desenganando ele, porque os rins já estão parando, os órgãos estão começando a parar, ele já está inconsciente. Eu falei: tudo bem, vamos orar por ele. E ele não se converteu, o único da família, se eu não me engano. Aí eu entrei, orei, quando estava orando ela veio. Quando ela veio, os enfermeiros pegaram ela e deram uma bronca nela. Falaram: a senhora não pode ficar aqui. A senhora não pode, é que eu queria que ele fosse. Não, não pode, minha senhora, não pode ir de cama em cama, não tem condição. Porque a senhora vai transferir aqui, vai levar bactéria para lá, para cá, e aí ela foi embora. Ela foi embora, eu terminei ali, aí eu peguei, olhei eu já sabia qual era a cama, falei para o enfermeiro, falei: escuta, enfermeiro, é o seguinte, tem um senhor que está na cama 31, o senhor Jorge, ele está muito mal, já está inconsciente, e a família pediu para orar por ele. E eu vim aqui, eu estou orando, eu sei que não pode, mas se vocês deixarem, eu vou lá, faço uma oração rápida com ele e vou embora. Mas eu sei que vocês aqui têm toda uma restrição, se não puder, eu respeito, eu entendo. Aí eles olharam para não, tudo bem, o senhor pode ir lá orar. Né? Aí eu peguei, saí, mandaram lavar a mão de novo, fui lá e fui orar. Quando eu cheguei lá, ele estava inconsciente, sozinho, ela tinha ido embora, eu não sabia que ela tinha ido embora. Eu vi ele ali parado, né? E um monte de gente olhando, nessas horas, aquele monte de gente olhando, né? Um monte de gente ali, fica olhando assim para você, o que você vai fazer? Eu falo: eu quero nem saber, Senhor, em nome de Jesus, está aqui o Senhor Jorge, tem misericórdia desse homem, dá uma nova chance para ele. Senhor, o Senhor tem poder, o Senhor é soberano para curar ele, não importa o que os médicos falaram. Orei ali, irmãos, abençoei o Senhor Jorge e fui embora. Viajei, voltei de viagem, quarta-feira, mandei uma mensagem para o Alexandre. 10 dias depois: Alexandre, tudo bem com você? Aí eu confesso que eu estava esperando a notícia ruim, né? A gente ora, né? Orei com fé. Aí eu falei: e aí, Alexandre, você está bem? Estou bem. E o seu pai? O pastor, meu pai já voltou a comer e ele vai para o quarto. Deus fez um milagre, os rins dele já estavam parando, estava tudo ficando ruim. Falei: glória a Deus. O Evangelho de Cristo é poder de Deus. Amém? Porém, Deus, o Senhor é soberano, se o Senhor quiser leva, mas eu estou orando e estou pedindo: Deus, cura esse homem. E nós oramos, eu falei: olha, Deus ouviu as orações de todos. O Alexandre está muito feliz e o pai vai para a cama. Amém? Poder de Deus.
Hoje, quando eu voltei na quinta-feira, fiquei sabendo que a dona Tereza estava internada. Não era para mim ter ido lá, eu não ia saber. Aconteceu toda uma situação, fui com a Rebeca no shopping, peguei a minha filha, saí do shopping, ela estava de bota, eu estava sem carro, que eu não estou podendo dirigir, depois eu conto a história. Aí eu fui, estava indo a pé para casa, pai, meu pé está doendo, pai. Eu estava com outro celular, o meu celular estava com a Sandra, eu estava sem celular, estava sem o meu aplicativo do 99 táxi, estava sem dinheiro na carteira. E eu falei, Rebeca, agora não. Pai, eu não consigo andar, pai, estou com bolha no pé. Estou resumindo. Aí a Rebeca está ali, glória a Deus. Ela não gosta que eu falo dela, já foi. Aí falei, eu estava do lado da casa do meu sogro. Pai, vamos pedir para o vovô levar a gente em casa? Aí o santo Dede ali, eu falei, vamos lá. Filha, mas eu não queria atormentar teu vô. Filha, puxa vida, nós vamos atormentar o teu vô, agora está descansando em casa, o que eu vou fazer lá? Coitado. Aí, fui lá. Você leva a gente em casa, Dede? Eu levo. E a Dorcas, a dona Tereza está na UTI, está muito mal, e eu estou indo lá. Aí eu falei, então eu vou com você. Vamos lá. Aí era de Deus, eu não sabia, até a bolha no pé da Rebeca era para mim ter ido lá. Nada acontece por acaso, irmãos, nem bolha no pé, amém? Aí eu fui lá, fomos lá visitar. Quando eu cheguei no hospital com a minha sogra, aí chegou a Tati e o Cláudio. A dona Tereza é mãe da Tati, e casada com o Cláudio Nishikawara, que frequentou essa igreja. Foi ela que faleceu, isso mesmo. Aí eu fui, fomos lá, aí não podia entrar, deu um rolo, mas eles ficaram felizes, eu não estava sabendo de nada, eu não estava sabendo nem que a Tati estava me procurando, e eu estava lá. Quando ela me viu, ela ficou numa alegria, mas não me falou, depois ela me contou a história, aí não acabou, aí ela subiu a Dorcas, aí pediram lá na UTI da Ana Costa, que é uma das mais crica para entrar aqui em Santos. Várias vezes eu tive dificuldade para entrar lá. Mas eu não estou criticando o hospital. Eu respeito todo o procedimento deles e eu sei que tem toda uma organização. Aí me chamaram, subi, fui lá, fiquei ali o tempo todo da visita, eu fiquei, não, vamos ficar aqui. Ainda ela falou assim, pastor, se eu quiser ir embora, eu falei, não. Quanto tempo tem de visita? Deve ter mais uns 15 minutos. Vamos ficar aqui 15 minutos. O tempo que eles têm de visita, a gente fica. E vamos orar com ela. Aí eu senti no coração. Eu nunca, irmãos, peguei o meu celular, nunca, em nenhuma visita de UTI, eu nunca li um salmo para ninguém. E naquele dia, porque ela falou assim, olha, o médico falou que ela está em coma, mas ela pode estar ouvindo. Eu falei, então está aqui. Eu pensei assim, vou ler o Salmo 23 para ela. Peguei o Salmo, dona Tereza, nós estamos aqui, a gente veio orar pela senhora, abençoar a sua vida. Dona Tereza, eu vou ler o Salmo 23 para a senhora. Li o Salmo 23. Falei, dona Tereza, o Senhor é o seu pastor, nada te faltará, Ele está cuidando da senhora, tal. O olho da Tati encheu de lágrima. Ficou emocionada, claro, eu achei que era emoção por causa daquilo. Aí passou uns 5 minutos, né? A Dorcas estava comigo, eu falei, eu vou ler mais um salmo. Vou ler o Salmo 121. Aí eu peguei e li o Salmo 121 para ela, né? E ela ficou emocionada de novo. Ficou numa alegria, ela falou, vocês não imaginam como foi importante a vinda, vocês não imaginam como foi espiritual a vinda de vocês aqui hoje. Aí hoje eu fiquei sabendo, hoje eu fui no velório, ela faleceu ontem, hoje eu fui no velório, estava no velório, ela me contou, eu estava em casa, eu estava muito angustiada, eu não sabia, eu estava angustiada com a minha mãe, se o Senhor, se ela estava com o Senhor, se ela não estava, e eu fiz uma oração, e eu pedi que o Senhor fosse, que Deus levasse o Senhor lá, que eu te encontrasse, para o Senhor ir lá no hospital, e eu não sabia, se eu não volto para a casa da minha sogra, eu não ia ficar, e a Dorcas falou para mim, que não ia me chamar. Ela poderia ter me ligado, porque ninguém pediu para ela me chamar. E eu fui lá. E quando ela falou, eu falei, eu vou lá no hospital com você, Dorcas. E fui. Aí, detalhe, então quer dizer, Deus guiou tudo. Aí depois ela me contou hoje, eu estava em casa e eu falei para Deus, bom Deus, a minha prima falou que ela está escutando. Então hoje eu vou ler para ela o Salmo 23 e o Salmo 121. E não me falou nada. Vocês viram?
Coincidência, né, irmãos? Deus está no controle de tudo. E ela pedia que Deus desse uma confirmação de que Deus estava cuidando da mãe dela, de que a mãe dela estava com Deus. E ela sentiu ali em tudo aquilo o poder de Deus se manifestando, Deus guiando, tudo para dar paz ao coração. Porque quem mais precisava de paz ali era ela, não a mãe. Ela precisava de uma confirmação de que Deus estava cuidando da mãe, de que Deus estava ali com ela, de que tudo estava, porque ela estava com um sentimento de culpa. E ela precisava daquela confirmação e Deus deu para ela. Nunca eu li um salmo para ninguém em hospital nenhum. Aquele dia eu estava ali, Deus tocou no meu coração, eu resolvi ler 2 salmos. E os 2 salmos que ela separou em casa para ler para a mãe, e não leu. Por qualquer motivo ela não leu. E o Espírito Santo falou para mim: você vai ler. Amém? Poder de Deus, irmãos. O Evangelho é poder de Deus. As coisas com Deus não acontecem por acaso. Vale a pena você andar conforme a vontade de Deus. Vale a pena você buscar Deus. Vale a pena, pai, você começar a buscar Deus e ver o que Deus vai fazer na tua casa, na tua família. Vale a pena você não se envergonhar de Cristo. Você não se preocupar com o que os outros vão pensar de você estar servindo a Jesus. Você está andando com Jesus. Você está orando com a tua família. Você abraçar teu filho, beijar teu filho. Você gastar tempo com ele. Vale a pena você pedir perdão. Vale a pena você perdoar. Vale a pena você fazer as coisas que estão de acordo com o Evangelho de Jesus. Andar em santidade, se guardar no namoro, amém? Não aceitar sexo fora do casamento. Vale a pena, meu irmão, vale a pena, porque nada nesse mundo acontece por acaso. Deus está guiando a tua vida, Deus cuida de você, Ele sabe o que você passa, passou luta, passou tribulação, não importa, continua firme com Jesus, continua seguindo a Cristo, Ele cuida, Ele ouve as suas orações, cada uma das suas orações são ouvidas. E eu não vou aqui contar mais testemunhos, senão eu vou longe, porque Deus já falou comigo, já me mostrou, já me deu experiência. Cada oração que eu faço, cada oração que você faz, Deus está ouvindo, e Ele está dando conforto, Ele está hoje renovando a sua fé nesse lugar, amém? Vamos ficar de pé.